E nós estamos analisando ainda se de início, se entrando, mas é um jogador que eu conto bastante ainda para domingo. E na questão dos pontos, né, é uma questão que não envolve a gente, nós não estamos focando esse assunto, não é um assunto que envolve um outro departamento do clube, nós estamos focados em fazer a nossa parte, que é dentro do campo, onde a gente pode atuar. Essa é uma outra questão que não nos diz respeito, é uma questão institucional e tem que ser tratada por quem tem esse comprometimento. Lisca, uma questão que a gente estava até levantando, você concentrou, ficou com os jogadores essa noite, veio aqui conceder entrevista, e a segunda é se dá para ser um trabalho normal de um treinador e de um grupo de jogadores, sendo num espaço tão curto e na situação que o Inter está vivendo no campeonato. Concentrei, estava com os jogadores, né? Vim com o seu Valdir, ele me pegou às 10 horas no hotel para mim vir atender vocês, porque isso faz parte do meu compromisso como treinador do Internacional, né? Claro que não era o momento ideal, até era melhor eu ficar lá com os jogadores, mas eu tenho esse compromisso com vocês, né? E vim aqui para poder atender a imprensa e me comunicar com o torcedor colorado, né? E para mim realmente é um trabalho bem atípico, né? Bem diferente de tudo aquilo que eu já fiz na minha vida, né? Mesmo em relação ao Ceará, né? Que foi com 9 rodadas, eu tive 15 dias para trabalhar o time por uma pausa na Série B e um amistoso que a seleção teve também. Então, para mim, realmente é um trabalho bem diferente, né? Com curto espaço de tempo, mas eu não vou ficar me queixando, eu já sabia da situação e vim para trabalhar dentro desse contexto, dentro dessa realidade. Então, é isso que eu estou fazendo. Ô Lisca, depois da derrota para o Corinthians, você disse que contra o Cruzeiro vai escalar jogadores com a mente mais arejada, foi até a expressão que você utilizou lá em São Paulo. Você já identificou se existem no teu elenco jogadores com a mente arejada e como enfrentar o Cruzeiro sabendo que um resultado negativo pode rebaixar o Inter e se isso pode realmente agravar o mental dos jogadores no final de semana? É isso que eu estou procurando trabalhar, né? Eu coloquei isso até porque hoje, e não é novidade para ninguém, o contexto do Inter é um contexto defensivo, né? Todos os jogadores estão preocupados, toda a comunidade colorada, a torcida, funcionários, diretores, nós estamos em posição de defesa, né? Nós estamos em situação negativa e não é de hoje, né? E nós viemos buscando, viemos trabalhando, antes de mim outros treinadores também, buscando essa recuperação, que até o momento não aconteceu. Mas ela ainda é viável, né? Ela, com o tempo vai passando, as possibilidades vão diminuindo, né? Até porque as rodadas, né, vão se escassando, mas a gente tem possibilidades ainda, né? E exatamente isso que eu estou trabalhando com os jogadores, né? Que nessa crise, nesse momento difícil, existe também uma grande oportunidade de você sair dela, de você terminar o ano com essa conta zerada. E hoje, por tudo que aconteceu e por todo o contexto, foi uma situação que se criou. Por A, por B ou por C, não é o momento de se discutir isso. Não é o momento de sentar e se analisar o porquê que chegou aqui. Isso é um segundo momento e após acontecer todas essas situações e após a última rodada, né? Então eu estou trabalhando e estou buscando os jogadores que veem essa possibilidade de terem ainda, né, uma conquista no final do ano, que é a nossa permanência na Série A. E é isso que eu tenho passado e é esse perfil dos jogadores, aqueles jogadores que têm essa mesma visão e que não tem tanto peso, né, de todas as consequências que foram esse ano, principalmente na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro até agora. Então, dentro disso que eu estou buscando, conversando, analisando, para buscar a escalação ideal para esse jogo de domingo. Lisca, sobre os aspectos de desempenho e também atitude, o que vai ser possível observar do time do Inter contra o Cruzeiro em relação aos últimos jogos e também especificamente ao jogo que você estreou, que foi na segunda-feira? Nós temos, né, na verdade, o futebol ele é uma comunhão de 4 valências, né? A parte técnica, a parte tática, a parte psicológica e a parte física, né? E não tem num manual o que puxa primeiro, né? Se é o emocional, se é a técnica, elas estão muito interligadas, né? Então você pode estar muito forte animicamente, mas se o seu desempenho não for bom, automaticamente seu emocional, seu psicológico no decorrer da partida, ele vai cair. A parte tática, a parte física. Se você está bem posicionado, se você sabe bem determinadas funções que você tem no campo, tanto com a bola como sem a bola, obviamente que você vai se desgastar menos, vai correr menos, seu emocional vai estar mais forte. Então a gente está atacando em todas as valências, né? E procurando organizar o time melhor, procurando deixar o time forte mentalmente, cuidar o aspecto físico também, principalmente as cargas, né, de treinamento. Eu estou chegando agora, eu estou no meu 6º dia de clube,
né? Hoje é o meu 6º dia de clube. Eu tenho alguns conceitos pessoais que agora, no momento, eu tenho que abrir mão, né? Porque não tenho tempo e não tenho... tenho que ter cuidado para não ver um choque de informações também, né? Então, eu tenho que simplificar o máximo possível. Então, eu estou trabalhando em cima disso, né? Com calma, passando para os jogadores a importância do momento, mas não é o momento de botar eles na parede, não é o momento de pressão em cima deles, porque eles já estão muito pressionados. É o momento de tentar dar para eles o máximo de naturalidade para eles possam agir, né, durante o jogo. O futebol é um jogo de estratégia, é um jogo de antecipação de ação, e quando você está com a cabeça poluída, é muito difícil de você produzir. E aí acaba acontecendo um desgaste na valência tática, na valência técnica e na valência física. Então, a parte emocional ela não é só a causa, ela também é uma consequência. Então, eu estou trabalhando em todos esses aspectos para a gente estar bem forte no domingo e fazer um grande jogo. E, usando o teu mote, aí falando do meu período que eu estou aqui, né, o jogo contra o Corinthians, né? O que passou eu não vou analisar e não vou trazer agora, que não é o momento. Nós realmente não fizemos um bom jogo, mudamos um jogador, né? Começamos com uma estratégia de marcação um pouco diferente até os 10 minutos, não funcionou, voltamos ao que era feito. Né? E mesmo não jogando muito bem, no segundo tempo melhoramos, perdemos um jogo num erro graço da arbitragem. Né? Eu acho que todos concordam, acho que o Brasil inteiro viu, inclusive em São Paulo eu vi o próprio Oswaldo, né, falando, o próprio treinador do Corinthians admitindo que não foi pênalti. Para mim isso é quase que inédito, né? Então, mesmo com toda a dificuldade, nós poderíamos ter vindo com um ponto, que era o resultado, né? Que foi o resultado do jogo 0-0, né? Porque aquele pênalti não existiu. Lisca, como é que foi o trabalho ontem? Está sendo essa convivência, digamos, essa reclusão? E se está sendo feito alguma coisa extra-campo nesse período que vocês vão ficar lá? Não, extra-campo eu tenho feito através de conversas minhas com os jogadores, né? Eu tenho conversado bastante, individual, em grupo, em trios, né? Em compartimentos da equipe, né? Para a gente sentir o jogador, sentir o feedback deles, de como que eles estão vendo esse momento, qual é a disposição, qual o estado anímico que eles estão, né? Para a gente poder escalar a melhor equipe do domingo também nessa questão emocional, que é muito importante nesse momento. Nós temos muitos jogadores jovens, né? Nós temos muitos jogadores que estão sentindo o momento, né? A responsabilidade. Eu quero exatamente que a gente inverta isso, né? Que o jogador sinta essa possibilidade de crescimento, essa possibilidade de uma grande oportunidade, e não de vir aqui por uma pressão enorme, entende? Então, por isso eu peço para o torcedor, eu preciso do torcedor. O torcedor precisa me ajudar para a gente ter esse ambiente e passar esse conforto, esse carinho nesse momento difícil. Eu sei que já foi pedido, o torcedor já fez. Eu tive a oportunidade de vir aqui no jogo contra o Flamengo, né? Nós temos que criar aquela atmosfera, né? Aquela atmosfera para a gente poder entrar com tudo, os jogadores se sentirem, né, dentro desse contexto, né, numa situação boa, de briga, de luta, de entrega. E isso nosso torcedor vai ser fundamental para mostrar que, né, mesmo nessa dificuldade, mesmo com uma tendência, mesmo com uma probabilidade enorme, né, que eu vi que é 90%, 89%, mas que esses 10% ainda nós temos chance, nós estamos agarrados neles e nós vamos buscar do início ao fim essa vitória que nos deixa vivo ainda na última rodada. O trabalho ontem foi dentro da parte tática, né, foi dentro de algumas alternâncias da equipe. O Rodrigo não treinou, o Vitinho treinou um pouquinho, né, ainda consegui usar ele na equipe titular em algumas situações, algumas variações, né, se a gente estiver precisando agredir um pouco mais, algumas variações se a gente, né, precisar também ter um time um pouco mais compacto e um pouco mais cuidadoso na parte defensiva, na parte final, se tivermos na frente. Alternâncias também do Cruzeiro, aquilo que o Mano vem fazendo, né, na sequência, algumas alternâncias que ele usou, o que ele pode fazer aqui. Então foi basicamente isso que a gente fez ontem. Lisca, a gente viu na quarta-feira, foi o treino ainda aqui, um esboço de escalação. Tu não tinhas já o Rodrigo e nem o Vitinho, mas com a expectativa deles jogarem, e dava para imaginar a partir daquilo um time para esse jogo. Tu tá mantendo aquela ideia do time de quarta-feira, e as mudanças que aconteceram em função do que vinha jogando antes, elas se devem a esses aspectos que tu falasse, de quem está mais preparado até para a condição contextual do jogo, não necessariamente técnica? Mas juntos, né, Zé? A parte emocional e a parte técnica também, né? Como eu expliquei aqui nas respostas anteriores, né?
na interligação dessas valências, né? Elas não são asiladas, elas não são compartimentos, né, isolados, vamos dizer assim. Então, é todos os aspectos, né? Não é só o aspecto emocional, mas o aspecto emocional hoje está influenciando muito, né? Na parte técnica, na parte tática e também na parte física, né? Muitas vezes o jogador, né, não consegue reagir. Alguns conseguem, alguns crescem, né, mas que tem um determinado tipo de temperamento. Mas alguns se travam, não conseguem, né? E isso é normal do ser humano em qualquer atividade, principalmente quando você está sob pressão. Na questão do treinamento, Zé, aquele era o primeiro treinamento da semana, era uma quarta-feira, né? O jogo tinha sido na segunda, e ali era um trabalho de retorno, né? Foi uma equipe inicial que a gente teve, mas você acompanhou todo o trabalho e você viu que eu fiz várias variações, né? Várias situações, ali era um trabalho de padrão, de marcação, recuperação e transição, num campo reduzido, não tão reduzido como você viu, mas um pouco mais aberto, até porque como eu cheguei no final, eu já estou no último estágio dos treinamentos, né? Não pude introduzir uma sequência de treinamentos. Então ali a gente trabalhou algumas situações e teve um posicionamento inicial, mas depois participou, o Vitinho não participou aquele dia, mas depois entrou o Ariel, entrou algumas outras situações, Ailon, a gente trabalhou uma série de, não foi um treino definitivo tático ali, foi mais um trabalho técnico-tático, vamos dizer assim, do que tático-técnico. Lisca, como é que você vem trabalhando também com os jogadores em relação ao torcedor? Porque a tendência é o estádio lotado no domingo, e a partir do momento que o gol não vem, a pressão vai aumentando da arquibancada para o gramado. Você vem conversando também nesse assunto com eles, ou não chegou nesse ponto ainda? Não, claro, conversamos sobre tudo isso, até porque eles já têm essa experiência, né, César, de terem jogado aqui com o apoio do torcedor nessa situação, né? E eles estão muito confiantes, muito motivados e contando muito com o torcedor, né? E eu tenho conversado muito com eles. Eu não tenho conversado muito com os torcedores, né? Então eu estou aproveitando aqui o momento para poder conversar com o torcedor e pedir que me ajude nesse momento, né? Eu estou fazendo meu segundo jogo, cheguei, peguei a equipe com 3 pontos atrás na zona, com saldo de 5 pontos, né? Jogar contra o Corinthians, onde a gente não vinha ganhando, não ganhamos fora de casa há 6 meses. Estou aqui, né, brigando, batalhando, me entregando e preciso que o torcedor me ajude nessa missão domingo, né? Que ele possa criar um ambiente, a atmosfera que já criamos aqui contra o Curitiba, Figueirense, Flamengo e em outras situações também, né? Não só agora, contra o Palmeiras em 99, onde eu estava de gandula no jogo, chutei bola para dentro. Então já foi situações aí que o Inter já passou e o torcedor sabe da importância dele, o torcedor está sofrido, está magoado, mas agora não é o momento de, né, é o momento de quando nós temos problema na nossa família, nós precisamos, né, de ajuda, de apoio e de carinho. Então é exatamente isso que nós precisamos e que o jogador, e vai ser importante para nós, porque o torcedor não tem noção dessa situação que o jogador, nós estamos na zona de rebaixamento, nós estamos com muita dificuldade, o estádio está lotado e está nos apoiando. Isso muda muito o estado anímico do jogador, influencia muito na confiança, na possibilidade de ele ter um poder de criação, de ele poder arriscar mais, de ele jogar melhor. Então, por isso que eu estou aproveitando essa tua pergunta aí para pedir ajuda do torcedor nesse momento para conduzir esse processo no domingo com clareza, com equilíbrio, mas com muita vibração, com muita luta e com muito amor pelo clube. Lisca, você falou no começo logo que está tentando ver se o Vitinho vai, né? O Dourado, que nem treinou, ele está fora. Não, ele vai treinar hoje. Vai. É. E o que o Seiras e o próprio Alex e o Nico te oferecem nessa tua formação que tu fez quarta, caso eles... O Seiras e o Nico já tiveram uma participação bem positiva, né, no segundo tempo contra o Corinthians. Você analisa os números, né? A gente melhorou bastante no segundo tempo, a nível de agressividade, a nível de chegada no último terço do campo, até a nível de conclusão, porque até ali a entrada do Nico tínhamos pouco. Tá? O Seiras é um jogador muito maduro, né? Um jogador que está muito imbuído no processo do clube, valorizando muito a oportunidade, é uma das lideranças do grupo junto com o Alex. Então, nesse momento, as lideranças também são importantes dentro do campo, não só fora do campo, né? Porque existe uma liderança, existe uma situação, uma série de colocações, mas na hora da luta, na hora da guerra, as lideranças não estão. Né? Então, nós estamos também trabalhando em cima disso, porque nesse momento é importante que os jogadores mais experientes possam, né, se olhar e possam, juntos com o Danilo, com o Paulão, com o Hernando, tá?
darem o suporte para os jogadores mais jovens, como o caso do William, do Jefferson, né, do próprio Vitinho, do próprio Dourado. Então essa comunhão é que nós estamos trabalhando. Porque na preliminar foi o juvenil do Inter, né? E aí a gente ficou ali e aos 40 a gente